Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Agora nós vamos fazer uma leitura, e essa leitura é uma leitura agradável, uma leitura que, de alguma maneira, vai despertar o interesse dos leitores, das amantes de C.S. Lewis. Está aqui o livro. Este livro é Como Cultivar uma Vida de Leitura. E aí eu gostaria de ler uma terceira parte deste pequeno livro que diz assim: Histórias infantis não são apenas para crianças. Vamos começar a leitura? Diz assim: Estou quase inclinado a estabelecer como parte do cânone que uma história infantil, que é apreciada apenas por crianças, é uma história infantil ruim. As boas permanecem. Uma valsa de que você gosta apenas quando está valsando é uma valsa ruim. Esse cânone parece-me ainda mais óbvio e verdadeiro sobre o tipo de história infantil, em especial que mais aprecio, a fantasia ou o conto de fadas. Agora, o mundo crítico moderno usa adulto como um termo de aprovação. É hostil ao que chama de nostalgia e desdenhoso do que chama de panteísmo Peter. Por isso, um homem que admite que anões e gigantes e ferafalantes e bruxas ainda são queridos por ele em seu 53º ano de vida, será provavelmente menos louvado por sua juventude perene do que desprezado e lamentado pelo bloqueio do desenvolvimento. Se eu gastar algum tempo defendendo-me dessas acusações, não é porque estou preocupado de se vão me desprezar e sentir pena de mim, e sim porque a defesa é pertinente a toda a minha visão de conto de fadas e de até mesmo da literatura em geral. Minha defesa consiste em 3 proposições. Vamos tentar entender aqui esse primeiro parágrafo do que C.S. Lewis, neste livro, aqui está tentando explicar. Ele está tentando dizer, querido, que as leituras infantis, livros infantis, eles são livros bons quando adultos também se debruçam sobre esta leitura. Se essa leitura ela é apenas uma leitura para a categoria, o gênero infantil, então essa leitura ou essa história infantil é ruim. Isso é verdade, querido, porque até hoje adultos ainda se debruçam, ainda gostam de ler peças e leituras infantis, tá bom? E agora C.S. Lewis vai trazer 3 pontos e 3 proposições acerca da sua defesa. Qual é a sua defesa? A defesa de que uma infantil ela é boa, independente do que o pós-modernismo ou o modernismo está totalmente dizendo. Vamos lá, o primeiro diz assim: eu respondo com um toque qualquer. Os críticos que tratam adulto como um termo de aprovação, em vez de um termo meramente descritivo, não podem ser adultos. Preocupa-se em ser adulto, admirar o adulto, porque é adulto, corar com a suspeita de ser infantil. Essas coisas são marcas de infância e adolescência. E na infância e na adolescência são como moderação, sintomas saudáveis. Os mais jovens devem querer amadurecer, mas continuar na juventude ou até mesmo na idade adulta com essa preocupação sobre ser adulto é uma marca de desenvolvimento realmente bloqueado. Quando eu tinha 10 anos, lia histórias de fadas em segredos, e teria ficado envergonhado se fosse pego fazendo isso. Agora, que tenho 50 anos, eu as leio abertamente. Quando me tornei homem, deixei de lado as coisas infantis, incluindo o medo da infantilidade e o desejo de ser muito adulto. Segundo proposição acerca da sua defesa é assim: a visão moderna, parece-me, envolve uma falsa concepção do crescimento. Os que defendem nos acusam de atraso de desenvolvimento, porque não perdemos o paladar infantil. Mas, seguramente, o atraso de desenvolvimento não consiste em recusar-se a deixar de lado as coisas antigas, mas em não acrescentar novas coisas. Hoje em dia gosto de vinho do Reno, mas, com certeza, não teria gostado quando criança. Mas eu ainda gosto de limonada. Eu chamo isso de crescimento ou desenvolvimento, porque fui enriquecido. Anteriormente, eu tinha apenas um prazer, agora tenho 2. Mas, se eu tivesse de perder o gosto por limonada
antes de adquirir o gosto pelo vinho do Reno, isso não seria um crescimento, mas uma simples mudança. Agora gosto de Tolstói, de Jane Austen, de Trollope, bem como de contos de fada, e eu chamo isso de crescimento. Se eu tivesse de abandonar os contos de fadas para contrair o hábito de ler os romancistas, não diria que cresci, mas apenas que mudei. Uma árvore cresce porque lhes são acrescentados anéis. Um trem não cresce por deixar uma estação para trás e pular para a próxima. Na realidade, o caso é mais forte e mais complicado do que isso. Eu acho que meu crescimento é tão evidente quando agora leio os contos de fada, como quando leio os romancistas, pois agora desfruto dos contos de fada melhor do que eu fiz na infância, por estar agora em condições de contribuir mais. É claro que eu extraio mais. No entanto, não quero aqui enfatizar esse ponto, mas que fosse apenas um gosto pela leitura adulta, acrescentando a um gosto inalterado por literatura infantil. A adição ainda teria direito ao nome de crescimento. E o processo de apenas deixar cair um pacote quando você pega outro, não é. É sem dúvida verdade que o processo de crescimento incidental, infelizmente, envolve mais algumas perdas, mas essa não é a essência do crescimento. Certamente não o que torna o crescimento admirável e desejável. Se fosse isso, se derrubar pacotes e deixar estações fosse a essência e a virtude do crescimento, por que deveríamos parar na idade adulta? Porque senil não deveria ser igualmente um termo de aprovação? Por que não devemos nos felicitar por perder dentes e cabelos? Alguns críticos parecem confundir o crescimento com o custo do crescimento e também querer fazer esse custo muito maior do que em natureza precisa ser. E agora a terceira preposição sobre a defesa de C.S. Lewis acerca do crescimento sem deixar os contos de fada e as histórias infantis. Vamos lá. Toda a associação de conto de fadas e fantasia com a infância é local e acidental. Espero que todos tenham lido o ensaio de Tolkien sobre contos de fadas, que talvez seja a mais importante contribuição para o assunto que qualquer pessoa já tenha feito. Se houver lido, você já saberá que na maioria dos lugares e tempos, o conto de fadas não foi especialmente feito para crianças, mas nem exclusivamente apreciado por elas. O conto de fadas, ele tendeu para o quarto das crianças quando ficou fora de moda nos círculos literários, assim como os móveis fora de moda foram para os quartos das crianças nas casas vitorianas. Na verdade, muitas crianças não gostam desse tipo de livro, assim como muitas delas não gostam de sofás estofados com crina. E muitos adultos gostam deste gênero. Assim, com muitas delas gostam de cadeiras de balanço. E aqueles que gostam, jovens ou velhos, provavelmente o fazem pela mesma razão. E nenhum de nós pode dizer com certeza qual é a razão. As duas teorias que estão com mais frequência em minha mente são a de Tolkien e a de Jung. De acordo com Tolkien, o apelo dos contos de fada reside no fato de que neles o homem exerce mais plenamente sua função de subcriador, não, como as pessoas gostam de dizer agora, fazendo um comentário sobre a vida, mas fazendo, na medida do possível, um mundo subordinado ao seu. Uma vez que, do ponto de vista de Tolkien, essa é uma das funções adequadas do homem. O prazer surge naturalmente sempre que ela é executada com sucesso. Para Jung, o conto de fadas liberta o arquetipo que habitam no inconsciente coletivo. E quando lemos um bom conto de fada, estamos obedecendo ao antigo preceito de conheça a ti mesmo. E com isso, querido, nós concluímos mais um vídeo, claro, um pequeno vídeo, só para vocês verem a importância deste livro tem para nos despertar, para nós fazermos uma leitura. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima leitura. Amém.